Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo, te agradecemos pela tua presença, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que tem nos conduzido todos os dias para o caminho da verdade e para as ações da justiça. Que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos leve, Senhor, sempre à retidão e que possamos sempre andarmos nesse caminho reto e justo do Senhor. Que as tuas boas mãos estejam sobre nós e que possamos avançar com graça, com conhecimento diante do Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, abra portas que precisamos, estabeleça, Senhor, aquilo que necessitamos. Que o Senhor nos prospere em toda a nossa caminhada, segundo a tua boa mão. Pai, pedimos que aonde há enfermidade, eles sejam curados, aonde há escassez, Senhor, o ouro do reino, como diz o Senhor em Apocalipse capítulo 3, comprar de ti o teu ouro refinado, que essas riquezas venham até nós. Aonde há, Senhor, quebra na unidade, aonde há guerra, Senhor, a tua shalom se estabeleça. Nós pedimos que o Senhor possa entrar em cada casa, em cada lugar onde essa conexão está chegando. Entre, Senhor, com o teu reino, estabelecendo a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós trabalhamos semana passada acerca do espírito de Acabe. Hoje eu quero tanto fazer uma conclusão aqui, né, um desenrolar da história e já começar a nova temporada, né, a nova proposta aqui. Nós vamos trabalhar essa semana uma coisa bem interessante. Nós vamos falar sobre Mical. E na medida que a gente vai trabalhando, né, falando, nós vamos então já trazendo também a conclusão de Acabe. Eu tenho tentado ligar aqui, isso aqui é meu entendimento, ligar um ao outro, né, fazendo essa conexão de um que está puxando o outro, né, um que dá sequência no outro. Então nós começamos a falar de Absalão, o que rouba o coração. Então isso daqui, lembre-se, estamos sempre falando acerca de falando acerca de um espírito que ele toma posse ou ele se apropria não através de um endemoniamento, mas sim através de uma atmosfera, ou seja, de uma característica onde a pessoa passa a estar agindo segundo a identidade do espírito. Então, a pessoa não está endemoniada. É o que a gente chama que ela está principalizada, ou seja, ela está andando nos princípios desses principados. Então a gente viu, por exemplo, ninguém tem dentro dele o espírito de Absalão, mas ele age como um Absalão. Igual é a base para que isso aconteça? Feridas. Todas as vezes que eu cultivo uma ferida, eu sou o terreno propício para que esses espíritos se manifestem. Então eu estou ferido, eu já sou o terreno. Mas não, apóstolo, nunca vou fazer isso. Não, querido, como diz, nunca diga nunca. Uma das questões que o apóstolo José ele sempre toca nesse texto. Ele fala assim, gente, nós que trabalhamos principalmente em guerra espiritual, profético, nesse tipo de situação, não pode ter o luxo de cultivar nenhum tipo de ferida. Por quê? Se tivermos ferido em alguma área, nós vamos ser instrumentos de Satanás, sem dúvida, porque somos ativos. Volto a dizer, quem está em profético, libertação, quem é líder, essas pessoas elas têm um comportamento ativo
Não significa que ela não tenha áreas passivas. O ponto que eu vou tocar hoje, aonde falta na minha vida vai sobrar. Que doideira é essa? Você vai entender depois. Toda sobra, todo excesso é provocado por uma falta. Ou seja, eu vou ter um excesso na minha vida porque faltou algo. Então, a compensação da falta vai ser um excesso. Entendeu? É a compensação. Onde você vê que você tem um excesso na tua vida, é porque está faltando em um outro lugar. Aí nós recompensamos com o excesso. Exemplo, alguém possessivo, é porque faltou lá atrás uma afirmação, faltou um cuidado paternal, uma presença de um pai, alguma coisa nesse sentido, vai refletir lá na frente um excesso. Então, alguém possessivo, alguém dominador, alguém controlador. Por quê? Porque faltou lá atrás alguma coisa. Então, veja, coloque isso bem. Essa semana a gente vai trabalhar muito isso. Aonde está faltando na minha vida que está me provocando excessos em outra área? Aonde está faltando, onde eu deixei ficar passivo, lembra de Acabe, que eu estou deixando que Jezabel domine. Lembra disso? Antes de alguém ser Jezabel, ela precisou ser Acabe. Aí então a gente trabalhou Absalão, o que rouba o coração das pessoas, ele mesmo tem nada. Então Absalão termina com a cabeça levantada, ou seja, nós vamos ver que os próprios pensamentos de Absalão matou ele. 2, nós vemos a questão de Jezabel, né, que é a manipulação, é a questão da feitiçaria, é uma questão das comunicações, é uma questão do derrubar, né, os reis. Então Jezabel ela tem isso, né, ela derruba os reis, os príncipes. E nós vemos Acabe. Acabe é aquele que é passivo, ou seja, tem autoridade, tem governo, mas está andando de uma forma passiva. Olha isso daqui. O Senhor nos fez para governar sobre todas as coisas. Aonde nós não estamos governando, estamos sob a influência de Acabe. A área da tua vida que você não tem governo sobre ela já está sob o ataque de Acabe. Ou seja, já está sendo sendo levado à paralisia. Então, veja só que interessante. Jezabel, ela vem provocar essa característica de rebelião ou de estabelecer Beuzebu. E falamos de Beuzebu. Então, ela vem estabelecer isso. Jezabel ela quer que Beuzebu seja o marido, ou seja, a pessoa fica debaixo disso. Então, quando a gente coloca Beuzebu, ou Acabe também pode ser, e Jezabel, nós vamos ver que a idolatria e a feitiçaria é Baal e Jezabel, ou Baal e Astera, Baal e Astarte. Então a gente vai ver Apolo e Lilith, se a gente colocasse o Sol e a Lua. Então um trabalha com a idolatria, a rigidez, né, aquela pessoa cabeça dura, e a gente vai ver a feitiçaria, aquela pessoa que se move em tudo, ela está aberta para tudo. Então a gente vai ver esses dois pesos, né? Com certeza, todos roubam a bênção, todos roubam nossos projetos e nos tira do projeto. Agora, um ponto interessante, só para complementar aqui, quando Jezabel atacou Elias, olha que interessante, onde Jezabel entra, ela primeiro estabelece o quê? Ela estabelece a posição de Acabe, e aí depois essa pessoa se torna Jezabel. Ou seja, é sempre assim, queridos, é sempre uma área que me procrastinou, aí eu me revolto e passo a ser um criador de montim.
né? Um rebelde ou que cria rebelião. Então, sempre vai ser o mesmo padrão. Olha que interessante. Quando Jezabel ameaça Elias, o que ele faz? Ele vai para debaixo do zimbro. Ele simplesmente vai para debaixo do zimbro. E a palavra zimbro, só para você ter uma ideia, vamos lá. A palavra zimbro, ela aparece pouquíssimas vezes nas escrituras. Isso daqui está essa palavra, né? Está em 1 Reis 19. Diz assim, verso 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhe prover, se amanhã, a esta hora, não fazer a tua vida como fizeste a cada um deles. Veja só, irmão, o cara não teve medo de 850 pessoas, mais um tanto que estava circulado, mais um monte de gente, ou seja, vamos lá, vamos chutar aí umas 1.500 pessoas, o cara não teve medo nenhum, mas Jezabel falou: amanhã eu te pego. Acabou o homem, desmontou, simplesmente desmontou. Aí ele diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro. Veja só, olha o que ele diz aqui: Senhor, não sou melhor do que ninguém, não. Quem é pastor aqui vai saber do que eu estou dizendo. Às vezes você tem lá uma congregação que tem 100 pessoas, 1.000 pessoas, 50 pessoas. 2 pessoas se levantam, faz, vou embora. Normalmente, depois desse ataque de rebelião, sabe o que acontece? A gente fala: não quer ser mais pastor também não. Porque não sei o quê. Sabe assim, a gente quer largar tudo. Gente, ficou 50 pessoas, ficou 48 pessoas, ficou 988 pessoas, ou 998 pessoas. Não, mas por causa daquelas 2, por causa daquela uma, por causa daquela... A gente quer simplesmente deixar de ser pastor, deixar o chamado. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque, na verdade, aquilo foi um ataque de Jezabel. Você entendeu? Ela faz com que você vai deitar. A palavra zimbro, olha que interessante, ela traz uma denominação, ela vem de uma raiz de amarrar, de atar. Então, o ataque, ela vem e te ata. Ela te torna passivo. Veja só, o cara é extremamente ativo, que não, faz o seguinte, vamos ver quem é Deus nessa bagaça aqui. O Deus que vem vai pedir fogo do céu e vai descer. Meu irmão, os caras estavam pedindo, acho que foi mais de 5, 6 horas, 7 horas, clamando fogo, sei que foi horas, e o cara dando risada, o cara fazendo, o cara zombando. De repente, Jezabel te fala: eu te pego na esquina, me aguarde amanhã. O cara vai: porque eu não aguento mais minha vida tá não sei o quê, minha vida tá ruim, minha vida não presta, minha vida... Mas cara, como que o cara muda de ideia assim de uma hora para outra? Porque ele sofreu um ataque. Então a Jezabel, ela vem paralisando. Paralisou, procrastinou Acabe. Acabe abriu para todos os deuses. Então Acabe, ele é o rei. Gente, a gente coloca Acabe como o marido banana, mas não, meu irmão. Acabe, na verdade, ele é muito ativo. Para mim, é um dos espíritos pior que existe. Porque ele estabelece todo o reino para qualquer outro domínio. Para você ser Absalão, você precisa estar em Acabe.
Para você ser Jezabel, você precisa estar em Acabe. Para você estar em Beelzebul, você precisa estar em Acabe. Ou seja, Acabe é o que acaba, né? Ou seja, ele vem e faz você ficar pronto para todas as entidades dominar a tua vida. Porque ele faz com que haja paralisação. Sabe o que é a palavra zimbro? Zimbro é um tipo de ginseng. Se não falha a memória, é o que faz do zimbro. É como que fosse uma vodka. É como se fosse uma bebida alcoólica extremamente dilubriante. Ou seja, a pessoa ela passa a ficar entorpecida. A pessoa passa a ficar simplesmente bêbada. Ou seja, ela sai da sua condição normal. Olha onde aparece a palavra zimbro de novo. A palavra zimbro, ela aparece em Salmo número 120. Olha o que diz em Salmo 120. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. E Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado, que te será acrescentado, ó língua enganadora. Olha o que ele diz: setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Então ela é uma arma de Satanás, o zimbro. É um entorpecente que faz com que percamos toda a vontade de viver. Ou seja, todos aqueles que vão para o vício é porque já desistiram da vida. Todo mundo que atua, né? Vamos lá, você pega a pessoa que é dada à cachaça, às bebidas, ela já está desgostosa da vida, então está amargurada de espírito, amargurada de alma, então ela vai para os vícios. Então esse tipo de ataque é um ataque que vem também, né? É um ataque que vem e faz com que percamos todos, do gin, exatamente, obrigado. O zimbro é o composto do gin. Beleza. Por que eu voltei tudo isso? Você vai entender Mical agora. Vamos lá. Vamos agora falar sobre Mical. Abra a tua Bíblia em primeiro livro de Reis. Deixa eu só ver aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 14, verso 46. Quer dizer, 14... 49. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquizua. Os nomes de suas filhas eram a da mais velha, Merabe, e o da mais nova, Mical. Então, Mical era a filha mais nova de Saul. Entendeu? Veja só. A palavra Mical é aquele que é semelhante a Deus. Ela vem de uma raiz de riacho e vem de uma raiz de prevalecer, vencer, resistir.
Então veja, Mical, ela também atua como uma, um príncipe. Veja, é alguém que tem uma característica principalesca, né, assim dizendo. É alguém que está debaixo de um principado, debaixo no sentido assim, tem autoridade de príncipe. Então, principado, querido, é alguém que está na qualidade de príncipe, né, de governo. Então, Mical era a filha mais velha, mais nova de Saul. E quem era o marido de Mical? O marido de Mical era Davi. Davi, ela casa com Mical. Ele casa com Mical por quê? Quando ele chega lá para levar queijo para os seus pais, quem lembra disso, para os seus irmãos, e vê a guerra, de repente ele olha Golias fazendo toda aquela pataquada toda, e o rei tinha oferecido algumas coisas: riqueza, a mão da sua filha em casamento e isenção de imposto. Então a gente olha assim e fala assim, não, a gente foi lá, Davi foi lá e enfrentou Golias. Não, querido, tinha um negócio por detrás disso. Havia uma notícia lá, que quem enfrentasse Golias ganharia alguns benefícios, riqueza, a filha do rei em casamento, ou seja, o cara se tornaria príncipe, e isenção de imposto para ele e para toda a sua família. Eu não sei se vocês se recordam de um texto, mas a gente vai ver que Jesus é da descendência de Davi. Então, logo, não pagaria imposto, porque foi isento. E aí, quando Jesus é cobrado imposto, ele diz, de quem cobra imposto? Dos filhos ou dos súditos? Mas para que não haja escândalo, né? Ou seja, vamos lá, vamos pagar imposto. Mas veja só, quando nós olhamos para esse ponto, você vai ver que Davi, ele olha para aquela situação e ele, depois vocês leem o texto, ele sai perguntando, mas o que mesmo o rei ofereceu? Aí falava, riqueza, a filha do rei, isenção de imposto. Aí ele ia no outro, mas rapaz, o que mesmo o rei ofereceu? Ele foi perguntando se esse negócio não era mentira, né? Falou, vai que eu entro numa furada à toa, né? Não, então, meu irmão, então compensa, né? Ou seja, vamos lá, não tem, como diz, o não eu já tenho, né? Já tô aqui, irmão, se eu ganhar, tô feito. Tô boneco na história. E ele foi. Então ele entra nesse contexto e vai. Mas qual é o ponto que eu quero trabalhar hoje sobre Mical? Já quero ir para o ponto de Mical. Todo mundo já sabe a história de Mical, né? Depois a gente vai pegando umas outras histórias. Mas vamos lá. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo 3. Respondeu Davi. Não, peraí. Aqui não. Capítulo 6. 2 Samuel 6. Então veja, a arca estava em Jerusalém. Então a arca ela estava ali, né, manifestando ali em Jerusalém, tal, aquela coisa toda, na casa de Obed-edom e tudo mais. No verso 12, então, Davi vai levar essa arca para Jerusalém.
Então, verso 12: avisaram a Davi dizendo: abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava a eles bois e carneiros cevados. Davi dançava com toda a sua força diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todos o Israel fez subir a arca com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a casa do Senhor na cidade ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor. Gente, a dança de Davi não era essa dança de hoje não, viu? Porque vamos colocar aqui limite nesse negócio, né? Porque se você vê algumas pessoas lá, né, dançando assim, aí dançando como o rei Davi, não, não, o cara tava dançando, vamos botar um negócio, ordem de negócio aqui, voltando pro texto. Ao entrar a arca do Senhor, desprezou no seu coração. Então veja, mais uma vez, ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O que é isso daqui? Davi, ele vinha agora mostrando a sua humanidade, porque o cara era rei. Veja, ele não estava com a sua veste real, ele estava agora com a sua veste sacerdotal, a estola sacerdotal. E ele estava diante do Senhor, dançando diante da arca, se alegrando em plena, assim, sabe, em plena alegria, em plena euforia, vou dizer assim. Havia muita alegria na vida de Davi. Eu não sei se você consegue, sei lá, imaginar isso, mas imagine isso. É como que Deus está no nosso meio. Você entendeu? Porque a arca representava isso. E outrora a arca já tinha matado 2 pessoas. É como que Deus tinha desprezado estar no meio deles. E aí ele entende que a arca estava funcionando, ou seja, na casa de Obed-edom, ela não trouxe morte, ela trouxe vida. Davi foi com muita alegria, cara, Deus está propício, vamos lá, vamos trazer isso para Jerusalém. Então o cara chega numa alegria sem tamanho, e ele estava cantando, dançando, ele estava se alegrando, pulando, saltando, e assim, ele estava, sabe como se igualou a todo mundo? Ele se igualou aos filhos e filhas de Israel. Então ele sai da posição de rei e ele se iguala a todas aquelas pessoas, porque diante de Deus, querido, já não tem título, diante de Deus já não tem postura, diante de Deus somos, né? Não somos iguais no sentido de igualdade, mas nós nos tornamos semelhantes. E Mical, vendo aquilo da janela, Mical não estava lá no meio. Mical estava na janela, estava na sua casa. Ela olhou e desprezou Davi em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e toda a multidão, tanto homens quanto mulheres, cada um com um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então imagine, querido, um churrasco comunitário, todo Jerusalém, e era muito sacrifício. Só para você ter uma ideia, imagine aqui, a cada 6 passos eles sacrificavam bois e ovelhas cevadas. Não fala boi, fala bois.
Imagine isso, meu irmão. Eu vou dizer, imagine você andar 1 quilômetro dando 6 passos e fazendo sacrifício, 1 quilômetro só, é muita carne. É muito sacrifício. Então ele pegou ali e repartiu tudo aquilo. Gente, todo mundo saiu comendo. Imagina a ideia, né? Todo mundo ali, aquele pedaço de carne na mão, um bolo no outro, e um negócio aqui com um monte de coisa, e sai comendo, se lambrecando tudo, aquela coisa toda, né? Meu irmão, que alegria. Micael olha para aquele negócio e fala, meu Jesus amado, o que está acontecendo aqui? Né? E aí, Micael, gente, veja só, Mical despreza ele em seu coração. Coração. E aí, como assim? Como que foi visto o coração de Mical? É Samuel que está escrevendo aqui, gente. Você não vai ver isso daqui nos livros de reis, você está vendo na visão profética. Porque agora a gente está vendo uma visão profética, está vendo Samuel conversando. A gente não está vendo o escriba relatando a história dos reis. Você não está vendo os escribas relatando a história de crônicas, ou seja, das histórias do rei. Nós estamos vendo agora um profeta. Entendeu? Estamos vendo uma área profética. O profeta vê, então, o desprezo. E a palavra aqui é um desdém. Ela desdenhou, ela tornou Davi um inútil. A palavra aqui é ela considerou no seu coração Davi como alguém inútil. Beleza. Então retirou todo o povo e foram para casa. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontro dele. Ele disse: bonita a tua casa. Isso daqui é na versão de amanhã. Tá bem? Isso aqui é a versão contextualizada de amanhã. Bonito a tua cara, rei. Bonito. É bela coisa você fez. Ela coloca, agora vamos para a versão normal, né? Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas e dos servos. Porque aí a gente tem aquela conjectura, né? Amostradinho, tá o rei, tá amostradinho. Porque dá a entender, irmão, que o cara tava de estola. Então ele tava com a túnica dele, né? E naquela época, as cerolas não era tão assim, né? Então, dá para entender que ele mostrou assim, alguma parte, né? Ou seja, as suas cuecas, vamos dizer assim, na coisa de hoje, ou alguma coisa nesse sentido. E aí, Mical falou, cara, que figura você fez, cara? Que papelão você fez. Gente, preste atenção aqui. Davi, ele entra num estado de humanidade. Mas ele acaba de abençoar Israel, e Israel agora se torna novamente uma potência. O Senhor está no meio. Davi trouxe a bênção do Senhor sobre Israel. E ele sai agora para abençoar a sua casa. Olha só essa figura. Ele vai agora abençoar a sua casa. Quando ele abre a porta, o que acontece? Está lá Mical com cara de tacho, de limão, azeda, dizendo: bonito, né? Seu amostradinho. Né? Você não presta para nada. O que você fez? Vai lá com as suas quengas. Né? Mais ou menos assim. Você tá lá com esse negócio aí, ó, mostrando tudo, que papelão no meio do povo, aquela coisa toda. E aí, o que aconteceu? Verso 20. Hoje, aos olhos das servas e do servo, como se pejo, sem pejo. A palavra aqui é sem cobrir-se. É como se estivesse nu. Como se descobre um vadio qualquer. Olha a palavra que ela usa para Davi. Irmão, você estava pior do que um vadio. Você se desnudou pior do que um vadio se desnuda.
Entenda que, irmãs, principalmente irmãs, nós vamos orar nessa semana pelo solteirismo. Mas todo solteirismo tem uma base em Mical, no meu entendimento. Alguém que desprezou uma autoridade lá atrás, ou alguém que vem da linhagem de desprezo. Entendeu aqui? Alguém que lá atrás desprezou, ou veio da linhagem do desprezo, que desprezou a autoridade. Olha o que aconteceu aqui agora. Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical. Onde ele vai, meu irmão? Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do teu pai, toma, poderia dormir sem essa. E toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo de Israel, chefe do Senhor, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas que falastes, delas eu serei honrado. Toma. Olha a consequência. Mical, filha de Saul, não teve mais filhos, ou não teve filhos até o dia da sua morte. No que aconteceu? Ela secou. O desprezo à figura de autoridade faz com que secamos. Nos tornamos uma pessoa seca. E não conseguimos mais coabitar com o rei. Entendeu aqui a situação? Aonde eu vou chegar aqui agora com vocês? Veja só. Irmãos, o desprezo faz com que eu entre em um nível de sepultura muito grande. E vivo em um estado de escassez. Eu saio, mesmo sendo governante, eu passo a não ser mais frutífero por causa do desprezo. O ponto que eu quero tratar hoje. Mical era filha do rei Saul. E o rei Saul era um cara de pompa. Era um cara de muita pompa. Era um cara de muita... Veja que ele estava sempre tentando promover a sua imagem. Alguém que era elevado na sua imagem, na sua aparência. Lembra que nós falamos nessa semana tratar a simplicidade por causa disso? Por que eu preciso tratar a simplicidade? Porque senão eu caio nas armadilhas de Mical. Eu começo a desprezar o simples. Porque eu me tornei tão sofisticado e eu entrei num estado de tão sofisticado que o simples passa a ser desprezível aos meus olhos. E eu não me alegro mais e não recebo mais nada do que está acontecendo. Por quê? Porque a simplicidade é onde Deus sempre vai atuar. Eu não estou dizendo, querido, que Deus não está em coisas glamurosas, mas eu digo que Deus não está na ostentação. Então, veja só, o trono de Deus há muito glamour, há muito ouro, há muito resplendor, há muita beleza, mas em tudo isso Deus não ostenta, Deus não amostra, assim dizendo, né? Ele não é amostradinho. Porque a palavra ostentar vem até a palavra ostensivo, né? Ou seja, deixar para fora, deixar aparente, deixar visível. Eu estou ostentando, eu estou deixando aparecer o meu estado. Ah, a pessoa está ostentando esse carro novo, ele tá passando, né? Deixando a perceber, a pessoa está ostentando que ele. Então, toda vez que eu digo que ele está ostentando, ele está trazendo para fora para que todo mundo veja.
Então Deus, por mais glória que ele não ostenta. Então veja dois papéis aqui. Davi, rei, com muita glória, muita riqueza, muito ouro, muita moral, muita honra, mas ele não ostentava isso. Saul ostentava. Então Mical, ela vem com essa base de ostentação. Então ela olhava e dizia: não, não, o rei não pode se portar assim. Isso não é característica de um rei. O rei, ele tem que dar exemplo, o rei, ele tem que estar sobre, o rei, ele tem que criar essa aparência de uma divindade, porque era isso que Saul fazia, manter a aparência. Então ela vem dessa casa. Quando ela chega em Davi, que Davi era, já viu aquela expressão? Simplão demais. O cara que era rei, que assentava, mas estava sentado com o povo, era o cara que tocava harpa, era o cara que dançava com as pessoas, era o cara que estava no meio do povão. Isso daqui fez com que o coração dela tirasse Davi de honra, ou seja, desonrasse primeiro no seu coração, depois desonrasse fisicamente. Então veja, primeiro, por que demonstra primeiro que ela desonrou no seu coração, para depois desonrar com as suas palavras? Porque esse é o processo. Eu nunca desonro ninguém sem primeiro desprezar no meu coração. Nunca. Eu primeiro vou ter que desprezar alguém no meu coração, para depois desonrá-lo, depois eu tratá-lo como inútil. Irmão, isso é palavra para falar com um rei? Vamos lá. Para pensar nisso. Não cabia a morte, não. O cara ser xingado. Agora, você já pensou que muitas mulheres usam essa mesma palavra para com o marido? Muitos filhos usam com os pais essa mesma palavra? Ai, mas apóstolo, ele é machismo. Não, irmão. O homem sempre será cabeça. Por mais que o que for, sempre será cabeça. Volto para aquele exemplo que eu dei. Quando Abigail falou isso com Nabal, um homem tolo, arrogante, nunca. Veja só como que torna a situação. A arrogância de espírito, por que nos levantamos contra a figura de autoridade? Porque já desprezamos ela no nosso coração. E porque esse coração já viu a parte humana dessa autoridade. Não estou dizendo pecado, humana. Irmãos, qual é o contexto aqui? Lembra que eu disse que aonde está faltando algo, sobra. Por que muitas vezes os líderes se colocam em uma posição intocável? Por que os líderes muitas vezes se afastam e não abrem o seu cotidiano para as pessoas? Por que os líderes eles se isolam? E aí as pessoas falam que se tornam vice-deuses. Quem faz isso com os líderes? O povo. Eu vou sempre dizer, e isso aqui não adianta, as pessoas. Isso aqui tem que me provar muito. Eu digo que, na verdade, não é culpa de líderes, é culpa do povo. Porque o povo precisa de um Deus. O povo, eles precisam de um ídolo. O povo, eles precisam disso, e esses homens se colocam como ídolos. Ah, mas apóstolo, isso está certo? Não, está errado. Mas se o povo não aclamasse um Deus, ninguém entraria no lugar de Deus na vida do povo. Mas todas as pessoas que estão em falta, elas precisam de alguém que suplementa ou complementa isso na vida delas. Toda pessoa que não tem identidade ama alguém que tenha identidade. Toda pessoa pobre ama a história das pessoas que ficaram ricas. Todas as pessoas que estão dando mal ama a história das pessoas que se deram bem. Por quê?
porque é o que complementa a falta na vida delas. Entendeu? Como nós amamos histórias que vai tirar alguém do nada para o muito. Por que amamos? Porque consideramos que a gente não tem nada. Então a gente consegue nutrir uma esperança que algo vai acontecer lá na frente. Através dessas histórias que alimentam a nossa perspectiva que tem condição de eu sair desse estado que eu estou. Dessa paralisia, dessa estagnação. E aí projetamos alguém. Então, alguém que está sem identidade em Deus, ela vai pegar um homem ou uma mulher que se posicionou diante de Deus e vai transferir toda a fé para ela, dizendo, cara, é isso daqui. Essa pessoa nos representa. Essa pessoa aqui é isso daqui que a gente precisava. Vai lá e reina sobre nós. É isso. Então, toda vez que eu estabeleço isso sobre mim, é porque está faltando. Aonde tem falta, eu coloco um excesso. Entendeu a sacada? Aonde tem uma falta, eu coloco um excesso na minha vida. Então, o ponto aqui é aonde as pessoas vão estabelecer esses ídolos na vida delas? Quando elas já não estão mais conseguindo ver, já se tornaram escrava, ela precisa de um Deus. Agora, vamos continuar a história aqui. O que nós precisamos entender? Quando olhamos para esses líderes que levantamos, eles têm que cumprir eles têm que se posicionar como essa divindade que eu creio. Um homem, veja só, uma pessoa que tenha visões espirituais, uma pessoa que anda nas dimensões, que ele não vive, ele anda em transe profético. Então a gente imagina um semideus, porque isso daqui nos representa, porque na verdade eu não consigo chegar diante de Deus. Gente, eu nem consigo imaginar que Deus é meu Deus. Eu me sinto tão desprezado, mas eu não falo, isso aqui está no meu íntimo. Então eu preciso projetar essa imagem de um super-homem, um super apóstolo, um super pastor, um super líder. E aí nós vamos dizer a mesma coisa que o povo diz: vá e reine sobre nós. Vá, escute Deus por nós. Entendeu a situação? E a proposta, irmão, não é tão ruim. Para um líder, não é tão ruim. Concorda comigo? O líder chega e fala, meu irmão, isso é a melhor que tem. Por quê? Porque eu vou ser querido, eu vou ser amado, eu vou ser requisitado. Bom, a proposta não é ruim, não. Porém, essas pessoas nunca conseguirão ver a parte humana desse Deus que eles criaram agora. Então, quando esse Deus que eu criei, esse super apóstolo, esse super líder, ele entra nesse estado de humano, tá dançando. Irmão, não é coisa de rei, não. Você entendeu a situação? Mas eu tava ali, tava fazendo isso. Não, assim, não sei, sabe? Não sinto que essa pessoa é tão assim, não. Aí começa, né? Essa pessoa nos enganou. Mas peraí, ela nos enganou ou nós nos iludimos? Colocando essa pessoa no lugar que nunca deveria. Você entendeu? Não é isso que as pessoas sempre costumam dizer, nossa, mas eu pensava que a pessoa nem ia no banheiro, porque era tão divinizada.
Entendeu? A pessoa, nossa, parecia que a pessoa vivia. Irmãos, a gente brinca, mas é sério. Quantas vezes eu vejo pessoas perguntando isso? Nossa, como que é o dia? A pessoa, às vezes até zoa, né? Para não coisa. Não, como que é o dia? Eu falo, não, irmão, em casa lá, você, tá doido, você acorda com os anjos, né? Fazendo assim. Levanta, e você não levanta, você levita, né? Assim. Aí você já. Meu irmão, você levanta como todo mundo, você vai limpar a casa, você vai. é, é, Você vai limpar quintal, tem cachorro, né? Vai catar caca de cachorro, você vai lavar as coisas, você vai. Ou seja, irmão, é comum, mas ninguém quer uma vida comum, ninguém quer ser comum. Todo mundo quer ser hiper, todo mundo quer ser mega, todo mundo quer ser blaster, todo mundo quer ser uau, todo mundo quer ser top. Então, na verdade, o ser comum causa um desprezo. Por isso que eu sempre digo, nem todo mundo está pronto para andar junto com alguém. E por isso muitos líderes, eles simplesmente se isolam, porque nem todo mundo está pronto para ver que o líder é igual o discípulo. Nesse sentido, eu não estou dizendo de autoridade. Vive uma vida comum. Você entendeu? Sabe, isso aqui eu dou esse testemunho, irmãos, e eu sempre falo. Sabe, o que eu amo na vida do AP José é isso. Cara, é um homem íntegro, reto, justo, é um homem que se desvia do mal, mas é humano, não é divino, é humano. A gente conversa, a gente fala, a gente brinca, conta piada, zoa, mas entendemos quem somos em Deus. A hora que é para falar sério, sabemos mover as coisas no reino, sabemos os princípios e andamos em autoridade. Fora disso, meu irmão, como humano, vai andar, vai passear, vai fazer, mas as pessoas querem criar esses hiper, mega, super deuses. E isso daqui faz com que as pessoas criem uma desonra no coração. Então, por isso, muitos líderes têm que manter uma capa de espiritual, porque as pessoas não estão, de fato, é, não estão, de fato, prontos para poder ver esse líder. Então, isso daqui fica um alerta para nós, irmãos, um alerta violento para nós. Eu já falei isso aqui várias vezes para vocês. Hoje, eu tenho esse meu pai espiritual com muito, muito próximo, né? A gente está sempre muito próximo nessa questão. E não adianta dizer que isso você se conquista de um dia para a noite, não, meu irmão. Temos praticamente 14 anos andando junto. 14 anos andando junto. De cobertura deve ter uns 9, 10 anos. Mas tem 14 anos caminhando. Então veja, nesses 14 anos, na verdade, não dependeu dele, porque ele vai ser ele. Dependeu de mim. Você entendeu? Então, eu caminhar com ele não dependeu dele, porque ele continua sendo ele. Isso dependeu de mim. Por que dependeu de mim? Porque mesmo eu vendo ele brincando, ele fazendo, ele sendo humano, eu não tornei ele comum no meu coração. Não, ele não é comum. A gente brinca, a gente fala, a gente zoa, a gente manda figurinha, a gente zoa um com o outro, mas zoa mesmo. Mas o dia que ele falar, peraí, vem cá, meu irmão, acabou brincadeira. Eu entendi. Então, eu entendi essa figura e eu não torno ele comum no meu coração. Nunca, não, que eu já caí nesse erro.
de tornar uma autoridade comum no meu coração. Então, todas as vezes que a autoridade se torna comum, apesar dele ser um homem comum, no sentido de homem igual a mim, eu não posso torná-lo comum. Entendeu? Entendeu a sacada aqui? Toda vez que você tornar e desprezar e tornar essa figura de autoridade comum, o próximo passo é você tratar essa pessoa como um vadio. E o próximo passo, sequidão. E aí a pessoa começa a ficar seca e nunca mais frutifica no espiritual, na economia, ou seja, tudo entra em colapso. E ele vai para o isolamento, por isso o solteirismo. É uma das vertentes, não estou dizendo que essa é a vertente, mas uma das vertentes que eu entendo do solteirismo é exatamente isso. É a desonra que veio no coração. Então, por que que muitas autoridades elas não deixam ser acessadas? Porque elas já acostumaram viver nesse patamar de um mega homem ou uma mega mulher. Mas quem que fez isso com elas? O povo. Porque estava faltando. Entendeu? Estava em falta, então eu quero que alguém supra isso. Então veja só, irmãos, isso depois de muito tempo de caminhada, eu vejo muito essas questões, né? De, é, de fazermos essa ilusão acerca da figura do espiritual. Nós vamos caminhar essa semana falando sobre isso. Hoje eu quero parar por aqui, mas eu quero que você entenda. E você vai começar a desvencilhar o teu coração da atmosfera de Mical, que é aquela que é semelhante a Deus. Mas olha um ponto aqui. Aonde mais eu vejo que isso acontece? Eu vou agora para dentro de autoridade. Lembra que a gente sempre vai mexendo em várias coisas. Mas eu vou para dentro de autoridade. Quando você gera um filho natural, dizendo natural assim, você gerou natural espiritual. A pessoa que se converteu dentro da igreja, ela não era cristã e entrou dentro da igreja. As filhas de Jerusalém, né? Essas pessoas não se assustam com a tua humanidade. Normalmente, quem se assusta com a tua humanidade? Quem veio de outro reino. Normalmente, quem vem de outro pastoreio. Seja porque ela vinha de Saul. E Saul tinha uma pompa. Saul tinha as suas firulas. Então, quando ela vem e olha aquilo ali, fala: isso não é postura de rei. Mas peraí, o que não é postura de rei? Não é postura de rei o que Davi fez, ou não é postura de rei o que Saul fez? Por isso que Davi vai lá para Saul falar: meu irmão, você está dizendo que não é postura de rei? Mas é interessante, né? Eu estou no lugar do teu pai. Como assim? Não estou entendendo. Deus escolheu a mim, não teu pai. Ninguém da tua família está no reino. Como não é uma postura de rei? Como você sabe o que é uma postura de rei? Se a tua casa perdeu o reinado. Então, geralmente, quando a pessoa sai de um pastoreio, quando a pessoa sai de um pastoreio e vem entrar no pastoreio, meu irmão, se ela não se desvencilhar do antigo pastoreio, ela se torna uma Mical. Eu vou dizer isso aqui com todas as letras. E aqui tem irmãos que já sabem disso. Às vezes a pessoa fala assim: apóstolo, queria andar contigo. Você já andou com quem? Com fulano, com ciclano. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo andar comigo. Por que não vai dar certo andar comigo? Porque eu sou o avesso dessas pessoas.
Essas pessoas buscavam isso, eu busco outra coisa, eu sou simples demais. Muito simples nessa questão do andar, do se comportar, do vestir, do falar. Então, são simples demais. Então, assim, você vai ter um choque. E da maneira que foi que saiu de lá, a pessoa não saiu porque não concordava, saiu porque foi ferida. Entendeu? Então vamos lá. A pessoa amava aquele estilo de vida, aquele estilo de pastoreio. A pessoa amava aquela visão, mas ela foi ferida naquela visão, então ela sai. E ela está procurando alguém que nutra a mesma coisa. Então, quando chegar, vai ser inerente a pessoa. Estou jogando para mim porque, assim, estou falando nesse caso de pastoreio. É impossível a pessoa não me tratar como Mical. Você entendeu? Porque ela vai desprezar, porque de fato a outra pessoa ela tinha muita pompa, muita coisa, muito luxo, muita grandeza. E aí você vai chegar aqui e vai ver muita simplicidade, tudo muito simples, tudo muito muito made in casa, tudo muito made in nós mesmos faz, entendeu? Você não vai ver assim uma pessoa é, muito orgânico. Então, isso vai acabar desprezando. Então, isso daqui é um alerta, irmão. Como eu não me tornar um mical na minha congregação? Como me tornar um mical no meu casamento? Sabendo se desvincular da antiga, da antiga estrutura. Ou seja, você vivia em uma congregação, mudou. Mas você mudou por quê? Porque você foi ferido ou porque realmente você entendeu alguma coisa? Se foi ferido, vai ser Mical. Se não fizer direitinho, vai ser Mical. Porque amamos a estrutura antiga. E aí nós vamos começar a fazer o quê? Comparar. Você não está agindo que nem meu pai. Você não está agindo que nem o pastor antigo. Você não está agindo que nem meu ex-namorado. Você não está agindo que nem meu ex não sei das quantas. Você não está agindo como meu ex-namorado. Você não está agindo como meu ex não sei o quê. Você não está agindo como meu ex-pastor. Você não está agindo como minha ex-igreja. Você não está agindo como você não está agindo como meu pai. Você não está agindo como minha mãe. Ou seja, eu estou sempre chamando aquela estrutura que eu amo para dentro dessa estrutura. E aí eu acabo desprezando. Gera esterilidade. Em todos os níveis, né? Financeira, emocional, espiritual, seja, no chamado. Por quê? Porque agora eu vou para o lugar da desonra. Gente, todo lugar da desonra, toda desonra te leva para o lugar da esterilidade. Toda desonra te leva a viver solitário. Entenda isso. Entendeu? Não desonre. Por que que Davi, por mais que foi caçado, não desonrou? Não é porque o cara era bom, porque, meu irmão, o cara tinha sangue no olho. É porque ele sabia um princípio, o princípio da honra. Não despreze, não seja mical. Mas ainda eu quero que você segure essa palavra, nós vamos trabalhar muito essa palavra. Irmãos, tudo que falta na minha vida, eu vou colocar uma sobra. Faltava em Mical a identidade, ela casou. Sabe aquele negócio? Eu casei com Davi, mas eu continuo sendo filha de Saul. Entende? Eu casei com Davi, mas ainda eu sou filha de Saul. Por quê? Porque ela não escolheu. No entanto, quando Davi foge, o que acontece aqui? Davi fugiu. Rapidamente, ela é dada em casamento para outro cara. E Davi depois manda, ó, vai lá, busca minha mulher de novo. Né? Toma do cara e volta para mim. Então, o coração dela já não era um coração. Isso daqui, irmãos, é sério. É sério, é sério, é sério e é sério. Por que que é sério? Porque o que que acontece aqui? Nós, muitas vezes, transitamos sem querer. Sim,
Exatamente. Vamos lá. Qual que é o primeiro princípio de aliança? O Senhor deixou em Gênesis. Deixará, pois, o seu pai e a sua mãe e unirá com sua esposa. Ou seja, desconecta para conectar. Se você não se desconecta, a conexão ela não vai ser estabelecida coerentemente. Primeiro eu me desconecto, depois eu me conecto. Eu me desconecto, depois eu me conecto. Tem que ser assim. Eu primeiro desconecto, depois conectar. Então, o que seria isso daqui? Veja, por que eu saí da antiga igreja? Porque eu estava ferido, então você não se desconectou. Você ama aquilo ali. Vou dar um exemplo. Eu era da igreja evangélica, apostólica, pentecostal, do lamento da cruz, do sétimo dia. Amo a igreja. Mas, de repente, o pastor começou a fazer uns negócios lá que eu não gostei. Não, aí comecei, fui lá e o negócio deu errado. Aí agora eu vou abrir a igreja evangélica, apostólica, pentecostal, do lamento da cruz, do sétimo dia, renovado. Mudei alguma coisa? Não. Eu estou fazendo a mesma coisa. Mas eu só não quero estar lá. Mas eu amo aquilo ali. Mas eu não quero estar lá. Porque eu não gosto daquele pastor, não gosto daqueles irmãos, não gosto daquela liderança. Entendeu? Ou seja, veja só. Tá lá, eu amo aquilo ali. E eu quero continuar fazendo aquilo ali. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou replicar aquilo em uma outra igreja. Beleza. Quando eu sou pastor, até que vai. Né? Não vai dar tão mal. Mas e quando eu não sou pastor? Eu era um pastor auxiliar lá, nessa igreja. Aí eu vou ser agora um pastor auxiliar na outra igreja. Mas na outra igreja é a igreja tradicional do evangelho renovado pleno dos últimos dias. E aí? O que eu vou querer implantar lá? O modelo da igreja evangélica apostólica pentecostal, né, do lamento da cruz, do sétimo dia. Então, veja só, aí, meu irmão, começa o choque. Eu vou começar a desprezar o pastor. No começo é tudo muito lindo, mas depois ele não vai fazer do jeito que eu gosto de fazer. Ele não vai ser do jeito que eu gosto que seja. Ele não vai agir do jeito que eu acho que tem que agir. E eu começo a desprezar no coração, porque eu estou carregando, eu não me desconectei. Entendeu? Eu vim carregando tudo isso. Por que muitos casamentos não dão certo? Porque eu estou casado com meu pai, com a minha mãe. Né? Ou seja, não é igual meu pai, não é igual a minha mãe, não é igual. Não se descasou das antigas alianças. A pessoa casa, mas não faz que nem meu ex-namorado, não me trata como meu ex-namorado, não me trata como meu. Entendeu? É isso. Então a gente vai carregando estruturas e por isso nos tornamos Mical. O que me falta, me sobra. Hoje eu quero, hoje não, queremos carregar isso daqui, ou estabelecer isso. Eu quero que você entenda, irmãos, o que está te faltando, não é o que está te sobrando. Na verdade, não. O que está te sobrando seria isso. Porque nós vamos precisar achar as faltas. E as faltas a gente não consegue. As faltas é difícil da gente achar. Mas a sobra fica mais visível. Então vamos tentar identificar sobras. O que está me sobrando? Porque se eu achar a sobra, provavelmente eu vou conseguir encontrar a falta. Ou seja, se eu estou achando o Jezabel, provavelmente eu vou conseguir achar o Acabe. Você entendeu? Então, essa semana a gente vai ver isso daqui. Mas eu quero que você ore hoje, pedindo perdão por todas as vezes que você foi Mical, seja no teu casamento, seja na igreja, seja na tua casa, por desprezar a figura da autoridade que Deus colocou, por tornar comum essa figura na sua vida, por simplesmente carregar valores
que essa pessoa tinha que ter, porque na verdade você não tinha. Essa pessoa tinha que andar no sobrenatural, porque na verdade você não anda. Essa pessoa tem que ter uma unção das galáxias, porque na verdade você não tem. Essa pessoa tem que ter pompas, porque na verdade você não tem. Essa pessoa tem que ter glamour, porque na verdade você não se sente. Então você tem que ter alguém que vai suprir isso na sua vida. Então, é, a gente vai começar por aqui. Ah, sim, confesso. Mas nesses primeiros momentos, né, a questão é buscar o que está acontecendo. Lógico que, se vemos um exemplo, nós seguimos. Gente, a gente sempre vai se amoldar pelo meio que nós vivemos. Se alguém tem um comportamento, você passa a ter o mesmo comportamento. Se você convive. Eu sempre costumo dizer, não é quem anda comigo, é com quem eu ando. Gente, os pecadores, todo mundo andava com Jesus. Jesus andava com o Pai. Entendeu? O fato é, não é quem anda comigo. Todo mundo pode andar comigo. Eu tenho que andar com alguém que vai me puxar para cima. Ou seja, quem eu sigo e quem me segue. Entendeu essa situação aqui? O problema é que muitas vezes nós estamos seguindo, nós estamos nos envolvendo. E aonde eu me envolvo, aonde eu paro, aonde eu recebo, aonde eu como, eu me adequo e me modelo a esse lugar. Então, veja, onde você pegou uma amizade, que você começa ali a se modelar, daqui a pouco você está fazendo a mesma coisa. Você está no mesmo, na mesma situação. Lembra que nós estamos aqui, esse ano é o ano da posição? Então, você vai precisar rever com quem você está andando. Exemplo, você precisa tomar posição, sair da procrastinação, mas você só anda com gente procrastinada, já era. Então veja só, isso daqui é um alerta, mas conseguimos andar com quem não é procrastinado? Não. Porque quem não é procrastinado revela as nossas procrastinações. Entendeu? Dá um exemplo. Se todo dia alguém começa a fazer algo perto de você, é duas coisas. Ou você vai começar a fazer, ou você vai começar a ver um defeito nessa pessoa para justificar por que você não está fazendo. Entendeu? É simples. Aí começa a vir Mical. Por que Miguel não estava lá dançando com o povo? Por que Mical não estava no meio do povo celebrando? Então, para justificar, despreza o rei. Não é papel de rei. Exatamente. Entenderam isso, meu povo? A gente vai tratar muitas compulsões aqui. Essa semana eu quero tratar um pouco disso. Irmãos, porque nós estamos levando a espiritualidade, tirando a espiritualidade da naturalidade. O que Deus quer? Alguém que entra nas dimensões espirituais ou alguém que sentencia a injustiça? O que vale? Veja só, irmãos. O que mais vale para mim? Alguém que tem um transe espiritual, profético, apostólico das galáxias ou um, um juiz ímpio que sentencia a injustiça e equilibra a balança? Para mim é o ímpio, mais do que o das galáxias, porque os das galáxias que tem os transe, que tem contato, que tem visão, que tem experiência, é só ele. Agora o outro não está trazendo equilíbrio para a humanidade, mesmo sendo ímpio. Termino com um exemplo.
No tempo da política, nós tínhamos um candidato que ele era pentecostal, quem lembra? Daciolo, né? Deve ser um bom homem, um bom homem. Mas a gente precisa de alguém que fica falando em língua e falando o nome de Jesus? Não, a gente precisa de alguém que faça um bom trabalho. Você entendeu? Então a gente confunde muito fazer o reino de Deus em entrar em lugares, mas que isso só vai ser uma satisfação pessoal, que de fato, meu irmão, não vai equalizar a balança da justiça na face da terra. Ou seja, o pobre vai continuar sendo pobre, a injustiça vai continuar prevalecendo, o inimigo vai continuar avançando, mas eu tenho tantas experiências espirituais, entendeu? Não vale de nada para mim. Então, a gente precisa equalizar isso. Não estou dizendo que não tenhamos que ter, mas eu digo que tudo isso tem que manifestar no físico, em atos de justiça. Por isso a gente vai falar muito das sobras, muito das compulsões. Aonde eu sou compulsivo em um lugar, é porque está faltando em outro. Bem? E aí a gente está tentando justificar em Deus isso, buscando, ungindo, estudando, em vez de mudar meu comportamento. Coloca a mão no teu coração e diga assim: meu pai, me perdoe. E sonde meu coração para ver todas as áreas que eu agi como Mical, quando eu transferi a minha responsabilidade e desprezei as autoridades. Começa a me trazer à memória essa semana, Senhor, de todos os atos que fui como Mical e entrou a sequidão na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.